Fala, gente, sejam bem-vindos a um episódio diferente, fora do comum. Eu sou o Príncipe Chitunda, vocês já sabem. Hoje estou aqui com um convidado extremamente especial que a gente tem feito muitos trabalhos juntos até aqui. E claro que eu não perderei a oportunidade de entrevistá-lo, de saber um pouquinho como foi a jornada dele para se tornar quem se tornou hoje, o negócio que ele faz, como funciona, qual é o diferencial, o que ele pode proporcionar para você. Isso vai ser um episódio que eu tenho a certeza que vai fazer a diferença para você. Então curte, comente e compartilha com o máximo número de pessoas que você puder, porque o que vamos trazer aqui, se você quiser, vai fazer a diferença para você. Então hoje eu tenho aqui o meu convidado, o Dr. Rodrigo de la Torre, que ele vai se apresentar para você, o que ele estudou, o que ele faz, e aí a gente vai pegar desde o início até não sei onde no infinito que ele vai se tornando aí. Doutor, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Beleza, E fica à vontade, se apresenta aí pro povo. Bom, eu sou o Dr. Rodrigo, como ele falou. Sou dono da clínica de la Torre aqui de Juína, né? Tenho um braço lá em Juara também, que é a clínica da minha mãe, que a gente também atende lá. E eu tenho uns planos futuros aí, né? Mas, assim, o príncipe convidou eu para fazer essa entrevista, falar sobre a história, como que a gente trabalha e tudo mais, e eu falei que estaria à disposição daí. Beleza, gente. Então você sabe tudo tem um começo, meio e continuidade. E aqui a gente fala sobre resultado, crescimento. Existe processo no meio de tudo isso. A gente acredita que tudo que a gente consegue é com muita dedicação e trabalho. A gente não compartilha ilusão. A gente é muito realista e eu acredito que o Dr. Rodrigo de la Torre ela também não foi nada do dia para a noite, não instalou do dia aconteceu. Tudo teve um processo. Você já vai acompanhar aqui. Então você começou em 2000 e... Não, ó, eu na odontologia é um caminho já bem antigo, né? Porque meus pais, minha mãe é dentista, meu pai é dentista, né? Hoje meu pai trabalha bem pouco, né? Minha mãe ainda atende lá, ainda atende canal, mas eu já veio desde criança, eu praticamente morei dentro de um laboratório de prótese e dentro de uma clínica. Meu pai é pioneiro da região de Juara, ali, Porto dos Gaúchos, né? Em 84 ele já tinha propriedade lá, né, em Porto dos Gaúchos. Então já vem uma história bem antiga. Eu peguei experiência do meu pai também, né? Então isso muda muito o cenário, né? Então é uma experiência de atendimento que vem, né? Assim, ele conta a história, é muito legal para mim. E ele acompanha a história da odontologia, a evolução da odontologia. A evolução que começou a usar luva, a evolução que começou a usar coisa descartável. Então ele conta essa parte, né? Isso é muito interessante. E assim, eu quando entrei na faculdade, eu já trabalhava no laboratório de prótese. Então, eu de moleque novo, meu pai pagava o que eu fazia, ajudava, ele auxiliava, lógico, né? Auxiliava ali, então eu já tinha um conhecimento. Quando eu entrei na faculdade, eu já mais ou menos sabia mais ou menos como funcionava. Não comecei do zero, né? Isso agregou muito a eu começar a carreira, né? E assim, eu comecei a trabalhar em Juara, né? E quis mudar para Juína. Essa mudança foi bem, assim, bem radical, né? E trabalhei muitas noites, né? Porque eu fazia Mal prótese dormidas. mal dormida. Aí até hoje, né? A gente, eu falei pra você, aqui não tem dia útil, né? Mas assim, quando eu vim pra cá, o legal é que, tipo, começamos a atender aqui e eu tinha paciente lá. Eu tinha que finalizar os pacientes lá. E eu não tinha. Por que que eu tenho um laboratório de prótese? Eu fazia prótese, não tinha protético. Eu fazia prensagem, montagem, fazia tudo. E eu fazia de noite. E de dia atendia paciente. Então, olha que loucura. E eu tinha que atender os pacientes lá de Juara e os pacientes aqui. Mas eu consegui, né? Consegui voltar. E o que aconteceu? Aí essa mudança, comecei aqui. Graças a Deus, ninguém me contratou. Eu pedi, se você tiver uma sala disponível aí na sua clínica, eu possa começar a atender, né? Porque eu não tinha dinheiro, não tinha. Quando eu vim Mas para cá, quando você fez essa solicitação para trabalhar, você já estava formado em odontologia? não, eu me formei, acho que em 2016, né? Aí, 17, 16. Aí eu comecei a trabalhar em Juara. Aí eu conheci a Camila e tudo, e eu queria mudar para Juína. E meu pai, meu pai, ele é o cara que dá a vara para pescar. Ele ensina você a trabalhar, ele me ensinou, lógico,
por causa dele que eu enfrento todos os desafios, porque ele é um cara batalhador, eu admiro demais meu pai. Nossa, só que eu e ele, nós somos meio sangue, né? Sanguíneo, né? São parecidos. São parecidos. Aí o que acontece? Aí eu não concordava com umas coisas na clínica, eu queria mudar o que eu faço aqui hoje, e aí eu resolvi montar minha clínica. Só que em Juara, como que eu ia montar uma clínica em Juara? Que tinha meu irmão dentista, minha mãe dentista e meu pai dentista. Eu ia arrumar concorrência com a minha família. Imagina o jantar familiar ali, o que ia acontecer, né? Aí minha ideia é vir para Juína. E eu vim para Juína para atender, trabalhar, né? Nunca foi a ideia fazer uma clínica e tal. Meu sonho era. Só que acho que Deus empurrou eu, falou assim: não, você tem que montar a clínica mesmo e ir para cima. Aí você veio, procurou Isso. oportunidades e zero. Zero. O que eu tive é trabalhar final de semana, que deixaram disponível, atender final de semana, olha só. Aí eu atendia dia de semana em Juara e vinha final de semana atender aqui. Olha que loucura, né? Trabalhava todo dia. Daí começou a ter bastante alta demanda, e daí eu falei, e agora? Eu preciso de um lugar para atender toda semana. Eu tenho uma alta demanda de paciente, eu só preciso de um espaço. E ninguém me cedeu esse espaço, né? E hoje eu agradeço muito por isso. Por não terem cedido. Por ninguém ter dado a oportunidade para mim, ainda bem. E aí eu comecei do zero. E o interessante, a sala que a gente está aqui, ela estava sem porta, e eu lotado de paciente, e os pedreiros dão uma atrasadinha, e eu tinha que atender esses pacientes, e aí tava, não sei, quando você coloca a porta, coloca uns pau assim para ficar segurando no meio. E os pacientes passavam entre ele e para mim atender na cadeira. E você morava onde na época? Não, eu não tinha condição de pagar uma casa, apesar de ter minha sogra, só que, né, você morar com sogra é difícil. Não tem a sala que hoje é da doutora Rebeca? Então, eu, minha esposa e meu filho, bem pequenininho, o Benício, que hoje ele tem 8 anos, né? Bem pequenininho, bem novinho mesmo. A gente dormia nesse quarto aqui. Nesse quarto aqui. Então, vocês dormiam onde trabalhavam? Minha sala era a recepção hoje, que tá tudo diferente, né? Mudou muito. Nossa, porque antes era uma portinha aqui, né? Não tinha esse outro espaço, aí eu fui ampliando, né? Era só essa portinha e eu dormia aqui e de noite pra gente assistir, ver TV, né? Ligava a TV ali na sala e a gente ficava ali. Na recepção. Na recepção que ia nos pacientes. Isso foi em 2020, mais ou menos. Aí veio a pandemia, né? Antes um pouco da pandemia isso. Aí veio a pandemia com força. Aí para não contaminar minha família, eles ficaram na minha sogra, né? E eu fiquei atendendo aqui. Aí eu dormia aqui e ficava aqui, para não contaminar eles, né? Porque eu tinha que atender os pacientes, tinha que pagar as contas, né? Não tinha jeito. E tinha que se proteger. Então eu fazia mais ou menos isso. E não peguei Covid, trabalhei o tempo todo no Covid, não peguei Covid em momento nenhum. Atendi bastante gente com Covid, mas não deu problema nenhum. Assim, o que eu falo para você? Olha o sacrifício. Que eu venho de uma família que tem estabilidade, tem terra, tem isso. Só que meu pai não dá o dinheiro para eu começar. Ele não deu R$1 para eu começar aqui. Nada. Então eu consegui no meu sacrifício, meu suor. E lutando. Então eu atendi aqui, economizava dinheiro, vamos fazer isso, vamos melhorar. Aí eu comecei a melhorar a clínica. Um sofazinho melhor, né? Que era bem feio ali. Aí coloquei. Porque até a mesa da recepção eu comprei de outra doutora, que já estava velho, que ela foi trocar para um mais novo. Peguei esse velho. O velho da doutora aqui. Da doutora. Então, assim, peguei e coloquei. Eram umas poltroninhas feias, né? Quem tá comigo, tem muito paciente hoje que retorna, que tá comigo desde o começo. Eles admiram demais quando eles me veem, porque quase eu não fico aqui, né? Mas eles vêm assim e falam assim: nossa, doutor, que diferença, meus parabéns. Então, assim, eles veem que eu hoje, a clínica, eu consigo ter uma abordagem totalmente diferente do que antes, né? Antes eu já cheguei a atender 60 pessoas no dia. 60 pessoas no dia. 60 pessoas no dia. E eu desenvolvi alguns transtornos na época, que como você consegue trabalhar, acordar Isso é muito cedo louco. e parar de noite, você só para dormir e acorda Mas aí onde está a sacada, né? Quando a gente quer alguma coisa. Isso. E só que quando a gente quer alguma coisa, a gente não vai esperar condições. Isso A mesmo. gente tem que fazer com o que a gente tem. Então, você conseguiu o aluguel desse negócio aqui, dessa estrutura aqui, eu vou dormir aqui no escritório. Já tem um monte de gente que eu ouvi falar, fizeram isso. Eu não tenho condições de alugar um escritório e uma casa, porque eu estou começando. Então, você dormia aqui e você trabalhava aqui. À noite, quando era para ir para a recepção. Isso. Você deu um jeito agora, trabalhar que nem um louco para começar. Eu preciso mudar isso, uma hora vai dar certo. Isso. Mas aí você Isso ralava aí. pra caramba. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que um mês a gente faturou, foi assim, uma coisa incrível, porque eu nunca tinha ganhado, assim, uma quantidade de dinheiro, né, relativa, né?
E a gente ganhou, acho que não lembro na época se era R$ 80.000 no mês, faturou. E eu sozinho. E eu falei, nossa, é muito dinheiro, porque pra mim eu não tinha visto esse dinheiro todo. 80 mil para quem nunca pegou esse dinheiro, né? E aí eu falei, nossa, não sei o que, aí compramos terreno, aí comecei a construir casa, e assim, construindo casa, troca de tratamento, ou pagava também e tal. E hoje eu penso, cara, se eu soubesse o que ia acontecer comigo, eu deveria ter comprado mais terreno ali do lado. Porque hoje tá vendido, hoje você não compra, tá muito É, caro, tá né? muito caro. E na época era barato, né? E eu devia. Aí eu comecei a comprar, comprei sítio, comprei não sei o que. Hoje eu investi tudo na fazenda do meu pai lá. Mas assim, comprei sítio, comprei um monte de terreno na cidade. Hoje tem alguns aí, mas comecei, tipo assim, empolguei, porque eu não tinha. E entrei em alguns problemas, porque eu não sabia muito, eu sabia trabalhar, não fazer negócio. Mas no final deu tudo certo, né? E fiz alguns investimentos, né? Fiz um aqui, para mim, porque a clínica, ela não é assim. Eu tentei várias vezes. Eu tentei. Assim, você vê, é porque hoje você vem aqui, nossa, mas dá super certo desse jeito, os pacientes gostam, mas no início não era assim. Eu coloquei um estúdio de pilates aqui já, coloquei já psicólogo atendendo, já fiz essas coisas para agregar na clínica. Sim, para E agregar aí, valor. isso, agregar valor. E não funcionou, não funcionou. Vi que não funciona, o negócio é odontologia mesmo, só dentista mesmo. E para mim não ficar muito sobrecarregado nisso, eu comecei a colocar dentista para trabalhar. E Comecei. tem, tem uma, tem algo que eu ouvi muitas pessoas dizendo, e hoje eu estou desacreditando um pouquinho. Muita gente diz que o mercado de odontologia está saturado. Não. Olha, no passado, quem procurava. Porque o pessoal, que antigamente dava dinheiro a odontologia. Realmente dava porque era um salário mínimo a manutenção. Só que quantas pessoas que faziam manutenção? Quantas pessoas que usavam aparelho? Eram pouquíssimas. A pessoa ia procurar odontologia para arrancar dente e colocar dentadura. Só isso. Hoje, o que tem a odontologia? O que a gente oferece é muita coisa. Essa tecnologia que a gente faz aqui na cirurgia, né? Que a gente reabilita o paciente, né? O que a tecnologia que a gente tem no laboratório é uma coisa que antigamente ninguém. Eu lembro que meu pai falava assim: nossa, o sistema CAD/CAM, quando eu era novo, eu sonhava. Já pensou se existisse isso? Né? E hoje você está vendo isso acontecer, uma evolução muito grande a odontologia teve. Então a procura que hoje o pessoal vê, o pessoal quer ter uma vida boa. Antes o pessoal sofria e achava que era assim mesmo. Hoje não, todo mundo quer viver bem. Quer viver bastante e bem. Todo mundo. E ter qualidade de vida. Então a odontologia trouxe isso. E hoje, o que a gente faz? Tem muita coisa. É muito procedimento. Começa a falar que é muita coisa que é odontologia. E isso antes não dava. E hoje tem. Então o mercado é muito bom. O mercado hoje da odontologia é muito bom. Nossa, é excelente. Né? E assim, eu sempre estou trazendo coisa diferente. Você está percebendo, né? Isso. Inclusive, a gente vai falar muito sobre isso que você está trazendo hoje, que Uhum. é extraordinário. Mas, antes disso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual é o erro comum recorrente no mercado de odontologia que muitos profissionais cometem hoje? Olha, o que acontece? A faculdade ensina que muitas vezes já vem. Se eu converso com o pessoal de medicina, o pessoal de odontologia, né? Eu tenho bastante dentista aqui. Que a faculdade ensina você a trabalhar. E o que acontece? Você fica objetivo, você fica só trabalhando. Você sabe o procedimento, você sabe bastante. Cara, odontologia no Brasil é a melhor odontologia do mundo. Eu viajei para Europa, eu fui lá nos consultórios. Nossa odontologia é a melhor do mundo. A gente tem os melhores profissionais do mundo aqui. E aí, o que você aprende? Aprende só a trabalhar. Sentar no mocho e ficar no mocho trabalhando. E a odontologia. Hoje, o que é um bom profissional? O que é um bom profissional hoje? É um profissional que dá atenção, que tem um acolhimento. Esse é um bom profissional. Não é aquele técnico. Técnico você aprende na faculdade. Mas você é bom mesmo. Mas você é técnico. Sim. E hoje, você sendo técnico, você não tem uma evolução muito grande. Você fica estagnado, né? Se você quer evoluir, então você tem que procurar né, um acolhimento ali com o paciente, um treinamento, até esse paciente sentar na sua cadeira, né? Então você tem que ter a forma dele levantar da sua cadeira, sentar na sua mesa para conversar com você, passar pelo financeiro. Então isso é uma abordagem que não é ensinado na faculdade. É uma coisa que você tem que aprender. Hoje em dia tem bastante coach, tem bastante que orienta isso, né? Bastante gente que vende curso. Mas antes não tinha quando eu comecei. Não tinha. Isso veio tudo da minha cabeça.
Isso faz a diferença. Mas uma das grandes diferenças que existe, por exemplo, eu conheci a clínica, foi em fevereiro? Foi em Mais ou menos. fevereiro agora, né? Faz agora 101 dias. Eu estava contando ontem que eram 100 dias, agora faz 101 dias. O que você falou, o que você acabou de falar do acolhimento, ele acaba fazendo total diferença, né? Por conta da humanização, né? Que é aquilo que a gente prega todos os dias, gente. A humanização vai fazer toda a diferença. E eu vi que você trabalha muito essa questão de equipe na sua clínica. Imagina aqui, gente, ó. A gente, há 100 dias atrás, a gente estava aqui fazendo um treinamento para a equipe, para melhorar a equipe dele. Passaram 100 dias e a gente voltou aqui. E nesse período de 100 dias, do dia 1 até o dia 100, a gente ainda teve acompanhamentos individual da sua equipe. Tudo por quê? Para poder chegar ao mais alto nível de performance, melhorar o atendimento. E isso, eu acho que hoje é o que está se tornando um diferencial que a maioria não faz. Isso mesmo. Porque a turma quer vender e não está fazendo o básico. Isso mesmo. Como é que você criou essa ideia? Como é que você como é que você começou a importanciar isso dentro do teu negócio? Então, o que acontece? Quando o paciente vem, você tem que ver qual que é a necessidade desse paciente. Você olha assim, o que seria melhor para esse paciente, né? É o pós-operatório, é o pré-operatório, da cirurgia. Ah, mas eu quero fazer uma reabilitação com lente, eu quero fazer uma restauração simples, ou uma profilaxia. Então, nesses procedimentos simples, a gente tem que agregar ali, treinar uma equipe para acolher essa pessoa, né? Não só o dentista também é importante, mas todo mundo, desde a secretária, tudo, a envolver esse paciente para, tipo, ver a sua clínica como a melhor clínica, né? Então você tem que demonstrar isso para o paciente, né? E é desde quando o jeito que você conversa com a sua secretária, de tudo, todo detalhe importa. Todo detalhe importa. O cheiro, o som que o paciente escuta, todo detalhe importa. Então, esses detalhes, você melhorando isso, já é uma grande diferença, né? Lógico, a equipe, quando você veio, nossa, a gente impulsionou demais. Porque acho que eu falava, e muita gente não comprava a minha ideia, né? O meu sonho, né? Comprava meu sonho. E daí você veio e você fez eles ver, entendeu? Você transformou minha equipe, foi uma transformação quando você veio, porque eu estava longe, né? Eu estava em Vilhena e tal, e eu deixei meio, eu treinei eles, né? O Léo e a Tainara, treinei eles como que ia fazer tudo, mas às vezes tinha alguns probleminha e tal, e eu estava longe, estudando e tudo mais, aí você veio, aí eu estava atrás de uma pessoa, olha só como que é incrível, naquele dia eu rezei cedo, orei e rezei cedo pra eu encontrar alguém. Porque eu tinha mandado no WhatsApp muito caro pra trazer, muito, nossa, trazer o cara, ter que pagar a viagem do cara e tal. Eu falei, meu Deus, como que eu vou achar alguém? Aí eu nem queria falar lá com a menina lá que você Com mandou. a Né? Evelyn. Com a Evelyn, é isso, com a Evelyn. Chegou aqui, quem fez a Cláudia? Eu, não, mas dá uma atençãozinha. E eu lotado de gente, já tava esperando e tal. Eu falei, não, beleza, vou dar uma atençãozinha igual você quer. Aí chamei ela, cara, ela começou a falar, eu falei, não acredito. A Cláudia não soube me transmitir o que era. Eu acho que nem ela, eu acho que ninguém tava entendendo. Quando ela chegou e começou a falar, eu falei, não, eu quero. Eu quero, nossa, eu tava precisando. E olha só que incrível, eu tava procurando alguém para isso. E eu quero, nossa, eu quero agora, eu quero pra ontem. Pode ser pra ontem? E ela falou, quando você quer? Eu quero pra ontem. Mas pra ontem não dava aí, mas se tiver Não, como. mas ainda foi muito louco, porque era um dia que eu tava, o dia anterior eu tava em Castanheira, e aí eu dormiria em Castanheira, porque no dia seguinte eu não teria nenhuma palestra de manhã. Eu terminei a palestra, acho que você colocou pro dia seguinte. Acho que foi pro Você dia colocou seguinte. pro dia Isso. seguinte. Eu fiquei Aí insistindo aqui pra isso. ela. Aí eu terminei a palestra, lá eu cheguei e a notificação no meu celular tem palestra mais de manhã. Eu disse, não acredito. E assim, foi. A gente conversou um pouquinho antes e tal, e foi uma baita numa palestra, assim, ajudou bastante. Nossa, e eles compraram a ideia, nossa, e impulsionou. A equipe ficou melhor. E quando a equipe fica melhor, você cresce. Porque muita gente acha que, eu quero ser um profissional sozinho e tal. Você sozinho, você não desenvolve. Não. Ninguém vai para cima sozinho. Você não vai. Você precisa da sua equipe treinada, alinhada com tudo. Todo mundo fala a mesma língua. Isso é muito, muito importante. Isso é muito demais, importante demais. E você trouxe isso, que eu tava querendo, eu tava batendo cabeça e indo, e conversando e tal. Aí daí você veio, aí você emocionou todo mundo e falei, não, agora vai. Agora eu achei o cara.
Eu achei o cara para a clínica. Então, a gente conversou sobre isso e tal, né? Você veio no mesmo dia, né? Eu te Eu vi aqui convidei, na clínica. no mesmo dia eu falei, não, eu quero que você vá lá, eu quero que você conhece, eu quero que você saiba o que que eu quero fazer. E desde lá nós estamos mexendo na reforma, ou o Isso. tempo que tá, né, É. cara? A gente mexe aqui, mexe lá. Então, você veio, eu te apresentei, você, nossa, essa ideia é demais e tal. Eu falei, não, então, é isso que eu quero fazer e eu preciso de ajuda. E você, eu tô aqui para ajudar. E a gente engrenou a coisa e ajudou muito. Nossa, foi uma diferença muito grande. Que eu até na palestra eu falei, olha, se você quer impulsionar seu negócio, você pode falar com o Príncipe, que é muito bom mesmo. E de lá para cá, você percebeu, e você já tem uma cultura. Uhum. Você não é só um dentista. Não, Você não é só um doutor. Você é um vendedor. isso Você é mesmo. um cara bom de venda, um comercial bom, e você conseguir passar isso para sua equipe. A gente trabalhou, passou isso para sua equipe. E hoje, Juína e região, você atende Juína e região, eu vi que você traz pacientes de fora, Traz e a gente bastante. já vai falar desse diferencial que a clínica tem aqui, né, na região. E a gente sabe que a concorrência não é fraca. Não. Hoje, qualquer tipo de negócio, a concorrência não é fraca. Isso é normal, é evolução. Isso é bom. Isso é bom, na verdade, isso é bom. Isso é bom para a população. A concorrência é uma coisa boa. Porque o que que eu agrego? Se eu não tivesse concorrente, provavelmente eu não ia fazer tudo isso, né? Então, assim, a concorrência traz coisa boa. Traz, tipo, hoje o paciente vai nos concorrentes, com certeza, e você tem que trazer um diferencial, uma melhoria para ele. Olha que coisa boa. Então, ele vai querer o melhor. Ele vai procurar o melhor, porque a gente sempre está se especializando, está estudando, está trazendo equipamento novo, está trazendo isso por causa da concorrência. Então, concorrência é muito bom. Nossa, isso é excelente. Como é que você enxerga os teus concorrentes na cidade, na região? Você, porque tem gente que eu falo que é maturidade profissional. Isso, é. Isso para mim é extremamente importante. Inclusive, claro, o meu trabalho é diferente, eu fico viajando de lugar em lugar, mas eu sou muito a favor da ideia de o concorrente não é nosso inimigo. Isso, não é. Como é que você enxerga os seus concorrentes? Então, o que que eu posso falar? Eu não fico muito preso, eu não sei o que eles estão fazendo, eu não fico preso nisso. Perder tempo nisso. Eu não fico assim, ai, fulano fez isso, fulano fez... Não, eu não fico vendo, nem tem tempo, né? Porque minha vida, você tá doido, corrida demais. Eu não fico vendo, fulano fez isso, fulano... Não, eu não fico. Eu faço a minha parte. O que que eu vejo? Eu vejo meio que no Brasil ao todo, né? Às vezes eu fico, o que que eu faço? Eu gosto de, às vezes eu vou viajar, eu gosto de visitar uma clínica diferente. Eu gosto de copiar umas ideias legais, entendeu? Porque aqui em Juína não tem. Eu tenho que Uhum. trazer coisa de fora. Se eu trazer alguma coisa que meu concorrente tem, eu não vou estar, eu tô batendo com ele, aí vira. Eu tenho que estar acima da Uhum. concorrência, né? Sempre você tem que estar acima. E sempre sendo ético, lembra que na reunião eu falei? Sim, eu quero ser o melhor, mas sendo ético, E né? sendo ético. Lembra uma das coisas que eu falei na reunião? Eu Aham. falei, lembra, gente, eu sempre falei para vocês ser ético. Não importa o que a gente escuta em volta, você tem que manter ética, porque o universo te retribui. Então, assim, eu vou, olho, eu pesquiso, vejo isso, mas muitas coisas eu adapto à minha realidade, né? Então, uma clínica lá em São Paulo que tem um helicóptero que busca paciente, não tem como eu fazer isso. Né? Não tem como eu fazer, né, isso. Então, assim, eu tenho que trazer uma coisa diferente para a realidade aqui, ver o que o paciente precisa, né? Porque as ideias às vezes vêm na cabeça, mas eu preciso algum ponto. Então, eu sempre olho umas clínicas maiores, vejo como que é feito, né? E adapto mais ou menos para a nossa realidade, né? Eu dou uma estudada, né? Sobre atendimento acolhedor humanizado, eu estudei um pouco sobre isso, sobre você ter um atendimento, espelhar a Uhum. pessoa, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente, aí você tem que estudar os perfis dessa pessoa. Isso eu estudei. Isso foi uma coisa que eu busquei na teoria e empreguei. Não vi em lugar nenhum. Eu não cheguei, fui numa clínica e fiquei do lado dele lá. Como que é que você faz? Não, não fiz isso. Então, esse treinamento que eu faço para os pacientes, para os dentistas, para todo mundo, para a equipe, é uma coisa que eu mesmo criei. Igual a. Meu primeiro tema, felicidade. Felicidade. Foi felicidade. Olha só. Todo mundo ficou assim, felicidade. Todo mundo achou estranho, achou que eu ia falar outra coisa. Não, mas eu Felicidade. também fico tipo, felicidade. Por quê? Porque assim, quando você transmite, quando você tá bem, você transmite a emoção. Isso já é Uhum. comprovado. Quando você tá feliz, você transmite essa felicidade.
Quando você tá triste, você transmite uma tristeza para todo mundo. Igual você vai num show, tá lá o cara cantor cantando, pulando, você tá feliz, porque tá todo mundo cantando, pulando, o cantor Energia, transmite a né? energia boa. Quando você vai no velório, nem que você não conheça a pessoa, nada. Você chega lá no velório, opa, é o Camilo. Você chega no velório, você vai ficar triste, mesmo que você não conhece ninguém. É. Você chega no velório aleatório que você não conhece ninguém. Entra e sai, a pessoa sai. Nossa, que energia ruim e tal. Então é isso que eu quero transmitir. Felicidade, porque quando eu fico, às vezes eu fico aqui vendo os meus funcionários, né, os colaboradores chegar na clínica. Chega assim, falei, cara, por que que tá acontecendo, cara? Cadê? Cadê o sorriso? Vamos dar risada. Por que que você tá essa tristeza? Hoje vai ser um dia bacana. Entendeu? Então, assim, se a pessoa já chega desse jeito, não, cara, ele vai transmitir para a equipe, né, aqui pros pacientes, vai transmitir coisa, não é uma coisa legal. Então tem que estar aquele clima agradável. Não pode ser um clima tóxico. Porque minha cultura, você vê que eu não sou Sim, tóxico. Né? A sim. gente não tem isso, é uma coisa que é enraizada, minha cultura não é essa. Meus funcionários a gente sempre conversa, brinca, então a gente tem que entrar num entendimento ali do que está acontecendo, né? Então, assim, lógico, a gente tem que ter disciplina, né? Tudo, ética, essas coisas que é essencial. Só que não é aquela coisa, aquela cobrança intensa, não é aquela coisa tóxica que, ai meu Deus, tem que ir amanhã lá, não. Eu vejo que o pessoal, você viu, começou uma colaboradora nova, ela falou, nossa, eu fui muito bem acolhida e Sim, tal. ela falou ontem lá no treinamento Isso, que a então gente assim, para teve. você ver como que é a nosso, o que eu criei que é diferente, né? E isso faz total diferença. Não, isso faz total. A equipe animada faz total Faz total diferença. diferença. Essa é a dor de muitos empresários hoje, né? Isso aí. E hoje aqui, doutor, você está no mercado, Uhum. onde vem clínicas novas, desaparecem clínicas, e isso é o processo, vai ser sempre assim. Qual é o seu diferencial hoje? O que que você hoje enxerga que isso me diferencia de toda a clínica da cidade e da região? Olha, até eu acho que assim, o que eu faço, eu não vi em lugar nenhum. Eu acho que até do Aham. Brasil, porque eu estou estudando sempre, né? A gente está sempre estudando, vendo o que é melhor. E uma das coisas que eu não vi em lugar nenhum que eu fiz aqui, porque a tomografia é uma coisa diferencial aqui da região e tal, só que tem outras clínicas que tem, então, né, tomografia panorâmica, óxido nitroso, que é a sedação, né? Outras clínicas também tem. A minha doutora que veio fazer anestesia é um diferencial da nossa clínica também, outras clínicas também tem, então não é uma coisa exclusiva minha. Uhum. Só que o cuidado do pré-operatório do paciente, que eu faço, uma consulta antes, converso, faço aquele acolhimento nele, mostro a estrutura da clínica, ando com o paciente. Agora que tá na reforma não dá, né? Mas ando e depois mostro como vai ser feito, passo por passo, mostro o laboratório. Então, assim, é interessante que o paciente vê o laboratório. Até na passagem ali, você vê uma janelinha, dá para ver o laboratório. Então, assim, é interessante isso. E depois isso é bem difícil achar uma clínica que faça tudo isso, né? Apesar que deve ter alguma nessa parte. Só que depois que o paciente faz a cirurgia, ele tem, não é internação, Uhum. né? Eu não posso, esse nome é meio pesado. A gente deixa ele aqui na clínica, no quarto. Por quê? Quando eu faço uma protocolo, mais protocolo, e alguma cirurgia também que a gente acaba ficando com o paciente, ou o paciente de fora também, né? A gente leva ele ali e tem uma equipe de enfermagem, que eu trouxe aqui para a clínica, que a gente faz todo o cuidado desse paciente. Porque que acontece? Como todas as clínicas faz a cirurgia, manda o cara correndo, vai embora para casa. Aí lá na casa, quem que vai cuidar desse paciente? Se é um paciente idoso, quem que vai acompanhar esse paciente? Será que vão cuidar desse paciente? Pode ser que você olhe, nossa, vai cuidar bem, mas não é melhor você estar embaixo do seu nariz e cuidar, acompanhar esse paciente, os sinais vitais dele o tempo todo? Não é melhor? Então, um paciente idoso, ele demanda esse cuidado. Então, assim, terminou a cirurgia, se eles não querem ficar até assina um termo para ir embora, né? Ele assina um termo. Então, o paciente, eu quero que ele fique aqui na clínica para a gente acompanhar. E eu consigo entregar a prótese bem rápida, né? Então, quanto mais rápido você entrega para esse paciente, mais ele vai se alimentar. Qual é o prazo comum que a maior parte das clínicas entregam a prótese? Olha, eu não sei assim, mas antigamente eu fazia uma provisória, porque não tinha como, porque eu Aham. não tinha quem fazia barra, o metal, essas coisas, né? E tinha, mas eu demorava, né? A gente fazia uma provisória que fazia meio rápido, eu usava essa provisória e depois trocava a outra. Aí é de 5 dias mais ou menos, depois da cirurgia eu entregava.
a provisória, aí depois o paciente retornar depois de 3 meses, né? E a gente faria isso com a carga imediata. Já é um grande diferencial, que a gente faz o implante e já pega para fazer a prótese, né? Já é uma diferença bem boa. Às vezes até passava de 5 dias, tá? Muitas vezes não dava, porque os protéticos não trabalhavam no final de semana, né? Ah, a gente vai fazer operar numa sexta-feira, a primeira prova ia ser na segunda, aí outra na quarta, aí outra na quinta, na sexta, na outra segunda, ou talvez na quarta-feira, não deu certo a prova, aí vai lá, vai remontar no laboratório, é terceirizado. Então, assim, é uma coisa que demorava, né? Muito. E o laboratório, ele tá aqui do lado, né? Então, deu uma remontagem, né? Eu tô falando na parte de protocolo. Uhum. Já remonta ali na hora. Já faz isso na hora ali, já prova de novo na hora. Então já tá já pronto, não tem que mandar para lugar nenhum, né? Igual a gente tava até comentando antes sobre a porcelana, né? Que você fez as porcelanas. Uhum. Ah, mas se eu não quero fazer tudo, quero fazer um dente. Se esse dente não bate a cor, o que que você faz? Tem que levar no forno de novo. Se eu mandasse para um laboratório, ia lá, o cara ia remaquiar, ia vir de volta. Então, olha o tempo. Se não é na cidade, tem um tempo de ônibus e tal. Então, isso, o paciente ali, ele vai ficar, apesar que lente, o paciente tem dente, ele está se alimentando, né? O ruim é quando o paciente não está se alimentando. Quando você não se alimenta, ocorre uma síndrome metabólica muito grande no paciente, né? Quando você não mastiga. Se você tomar só sopa, você não vive. Igual uma pessoa, vou viver de soro. O cara não vive, não tem como, você tem que mastigar. Você tem que fazer seu organismo funcionar. Então, se o paciente fica sem dente, o cara vai estar encurtando a vida. Ele está encurtando a vida dele. Ele está diminuindo o tempo de vida, né? Então, se o cara reabilita rápido, com segurança, ele vai comer. Quando os pacientes fazem o protocolo, tá aí dentro, né, tomando sopinha e tal, também às vezes eu dou hipercalórico, a gente cuida, faz uma suplementação para ele, né? Durante o tempo que ele tá, mas é muito rápido. Né? É pouco tempo que ele fica sem dente. E quando ele coloca a prótese, coloca a definitiva já, que é um tempo rápido, eu falo, você precisa mastigar. Mas dá para mastigar? Dá para mastigar. Você tem que mastigar. Eu vou comprar uma carne para você mastigar. Mas uma carne é. Então, assim, uma coisa incrível, com uma coisa que, né, você eu acho que não vai sentir diferença, porque é uma coisa. Morder uma maçã. Para nós, morder uma maçã é Mordeu uma maçã. extremamente comum. Só que um paciente que ficou 20 anos sem morder uma maçã, que tem que cortar a maçã para comer, ele pegar e morder, cortar a maçã, isso é uma emoção muito grande, que eu vejo eles, né? Eu vejo, eu sinto isso. Então, olha uma diferença muito grande. Então, o paciente, ele chega aqui sem dente, né? Ou a gente extrai alguns dentes que tá com infecção, né? Que teve aquele caso, aquele senhor de 91 anos, que ele tava com um pulso saindo na boca, então aquilo lá, como ele tinha uma prótese no coração, é muito perigoso, tá? Então, a gente fez a extração desses dentes e reabilitou ele. Ou um paciente usa uma dentadura, tá sem dente, de todo jeito ele vai sair com essa prótese. Ele tem 91 anos 91 anos. e não tinha dente. Não, ele tinha alguns dentes, ele tinha, mas estava tudo com mobilidade, né? Os inferiores, superior e posterior também estava com mobilidade. Ele tinha, acho que, 2 dentes bons. Ele tinha uns 15, uns cacos de dente, né? Com as raízes residuais, né? Mas eu tive que extrair bastante pus e tal, que é perigoso, né? Pode ir na corrente sanguínea, né? Hoje a gente sabe no sistema linfático, eu não vou entrar tanto invasivo nisso, né? Mas é mais ou menos, o paciente estava correndo risco. Eu falei, ó, é muito mais perigoso ele estar dessa situação do que fazer a cirurgia. Então, eu falei, ó, pra a gente ter uma segurança, tem a doutora Michele, que ela vai acompanhar os sinais vitais, né? E ele vai dormir e nem vai ver, então ele não vai ficar nervoso, não vai alterar os batimentos. Então, a Michele dá todo o conforto do paciente. Então, ele não tem trauma, não tem nada. Ele terminou aqui, a gente leva, ele vai dormir, esse Uhum. paciente. Então, a doutora Michele dá todo esse conforto. Aí a gente leva esse paciente, ele vai dormir depois. Depois que a gente já faz a moldagem após a Uhum. cirurgia, né? Aí entra o Sávio, vai fundir a barra, né? Vai fazer a placa de mordida, vai montar dente depois que é o Ricardo e tal. Então, e a gente faz, tipo, eu falo plantão. Ó, acho que tem um paciente de protocolo, a gente tem que fazer plantão. Não importa a hora, não importa nada. Eu já cheguei a começar uma cirurgia 11 horas da noite, né? Terminou uma cirurgia, ia começar outra, né? Aí, até a coisa, ué, mas vai ter outra? Falei, vai ter outra. Então, olha só, então não tem hora. O paciente tinha que reabilitar. Vamos reabilitar esse paciente. Ele quer ter dente? Então vamos colocar dente nele. A gente operava de noite, de madrugada, né? Moldou de madrugada, já foi ali, o menino já fundiu a barra, já viemos, provamos essa barra, já de madrugada mesmo, o paciente no quarto. Por isso que é interessante do quarto. Porque se o paciente está fora, como que você faz? Liga para ele, tem que abrir a clínica, aí abre a clínica e chega o paciente. Então, o tempo dele de ir para casa dele vir,
mesmo na cidade, é ruim. Mas a maioria dos pacientes mora em sítio, mora em outra cidade. Então, como que faz? Eles precisam de um lugar para ficar e quer reabilitar rápido. Então, eles ficam aqui. Ficando ali no quarto, a gente consegue chamar ele, provar, já entregar rápido, né? Então, tem casos aí de 20 horas, o paciente já tá mordendo, comendo, se alimentando super bem. Eu acho que esse é aquele caso que você mostrou dele comendo a maçã, que ele É, ficou tem esse. muito alegre, assim. Isso, você viu a emoção dele? Eu vi a emoção Então, dele. assim, ele tinha uns dentes com mobilidade, então ele não se alimentava, ele não tinha força para comer, ele falava, né? Por quê? Ele não tinha, dava mole, né? E usava uma ponte embaixo, né? Que tava machucando bastante. Então, quando ele mordia, ele sentia dor, né? Então, como que você se alimenta desse jeito? Até tá magrinho, eu falei pra ele, ó, eu quero ver você daqui 3 meses gordinho, hein? Quero que você dá uma, né? Dá uma rechonchidadinha aí, dá uma inchadinha aí. Por quê? Agora ele vai mastigar, ele vai ter a enzima, tem que ser liberada para fazer a digestão. Eu falei, você tem que mastigar, tem que se alimentar. Então todo o processo digestório depende da mastigação. A primeira digestão é a mastigação, Uhum. né? Quando uma pessoa está com problema no estômago, ele corre lá para resolver. Não corre? Gosto. Quero ver ele ter. Agora na boca tem gente que fica deixando. Eu acho incrível isso. Fica lá com a boca metade com dente, metade sem dente, se alimentando super mal e vai aguentando para a vida. Isso não pode. Ele está encurtando a vida dele se ele não tem uma boa mastigação. E tem outro, certo? Um monte de problema, né? A da articulação, dor de ouvido, né? Então, que eu falo? E hoje ninguém quer ter isso. A pessoa já começa a identificar isso, vai procurar um profissional, um dentista, né? E hoje tem muita coisa na rede social que fala sobre isso, né? E eles têm hoje o conhecimento e acabam buscando. Mas muitas pessoas ainda hoje em dia, ainda tem bastante gente que é muito, ainda quer fazer uma dentadura, né? Uma dentadura inferior que você não tem dentadura inferior que segura, ela fica solta, você se acostuma com ela, o músculo da língua, da bochecha. Então ela fica solta de total, não tem. A de cima ainda dá uma prendidinha, dependendo do caso, mas com o tempo você vai perdendo osso, não prende mais. E tem muita gente que quer ainda fazer esse tipo de prótese, que não é uma prótese hoje em dia que é legal, né? Porque o risco de você engasgar com as dentaduras é muito grande. Já, a gente tem uma válvula aqui, que é a epiglote, que ela fecha e abre o tempo todo, que ela é cartilagem. E cartilagem, todo mundo sabe, é um processo normal de envelhecimento, toda a cartilagem do nosso corpo vai ficando fraca. E nisso, se ele não mastigar direito, o risco dele engasgar é muito grande, né? Isso acontece direto, né? Acontece aqui em Juína, que eu já vi, acontece em toda a cidade, se você entrar aí e pesquisar, e acontece com um paciente que usa dentadura, ou não usa de baixo, usa só em cima, entendeu? O que acontece? Não tem aquela mastigação, acaba engolindo meio inteiro. Aí na hora que acaba enroscando lá, o glote meio fraca, pronto, entendeu? Acaba entrando em óbito aí, uma coisa que poderia Tinha ter evitado. evitado, entendeu? Porque o que acontece? A dentadura, ela cobre o céu da boca, você perde a sensibilidade da mastigação. Tá coberto. Além do sabor, ajuda muito quando você coloca protocolo também. Porque a protocolo, ela deixa o céu da boca livre, né? Fica muito, eu até falo, igual o papai do céu fez, o céu da Uhum. boca tem que ser livre. Tem que ser livre, senão ia fazer coberto, recoberto. Por que não faz recoberto? Para ficar livre. Então, que os dentistas, né, tem que falar para os pacientes quando vão colocar uma dentadura, tem que falar sobre esses riscos, né? E aqui a gente fala sobre isso. Só que muitas vezes o paciente fica ainda recessivo, fica com medo. Mas olha só, eu fiz com num paciente de 91 anos que tem problema de coração, marca-passo, né? Então, olha que mais que tem mais risco que isso? Me fala, não tem. Aí eu vejo o paciente aí de 60 anos, 50, eu tenho medo, eu já tô velho já. Eu tô velho para fazer isso. Falei, gente, olha só, tá na metade da vida ainda. Deixa eu te perguntar, no meio dessa jornada, você já atendeu dezenas e dezenas de pessoas. Uhum. Teve um caso assim que te marcou, que foi um caso que você fala, pô, caramba, esse marcou. Não, tem vários casos que me marcaram, muitos casos. Até dessa paciente, Cirlei, que veio, o filho dela, né, um especial que na época, foi em 2018, eu estava em Juara ainda, marcou também o atendimento desse paciente. Tem vários pacientes, muitos pacientes. Esse senhor também me marcou. Tem paciente que chora, chora assim que eu fico tão sem graça, né, que na hora eu falo, meu Deus, gente, a gente não dá valor muito nas coisas, né, e tem pessoas que dão valor em cada coisa simples da vida, né. Então, tem pessoas que traz uma história de vida, né? Eu não vou citar nomes, né? Mas tem paciente que é o anjo, é um anjo na nossa vida. Que ele traz uma energia boa, ainda te aconselha e você tá para tomar uma decisão e esse paciente faz total diferença na sua decisão, né? E às vezes a decisão faz total diferença depois lá na frente. E aí eu penso, cara, ele falou isso e eu segui o que ele falou e deu certo. Então,
tem gente que vem para atrapalhar, né? Isso na nossa vida, família, né? Tudo, né? E tem gente que vem que é um anjo da luz. E que eu falo assim, não, ele é um anjo. Não é possível. Ele trouxe isso e quem me ajudou no início, porque no início é sempre difícil. E eu não esqueço. E quem me atrapalhou, também não esqueço. Isso não esquece, a gente não esquece. Quem apanha não esquece. Quem para não Não esquece. esquece. E quem ajudou, eu ajudo até hoje, cara. Quem me ajudou no início, né? Eu ajudo até hoje. E questão da família da minha esposa também. Muitas pessoas que eu não conhecia, que era tipo de acabar de conhecer, em pouco tempo. E essas pessoas fizeram total diferença na minha vida. Então, além dos pacientes também, tem essa parte. E tem muito paciente que veio e trouxe muito outros pacientes, entendeu? Sem ganhar nada. Só por ajudar. Você entendeu? Só porque via que eu tava ali. Porque que diferencial que eu tinha? Eu tinha uma clínica que nem estava terminada. Eu tinha. Então, como que eu consegui? Então, assim, essas pessoas foi importante, muito importante. E eu não esqueço. E sempre, quando retorno, eu Fica sempre ajudo. marcado, né? Fica marcado. E isso faz toda a diferença. Então, daqui a pouco Uhum. o Juína não vai ser suficiente para você. Não, já tô Porque neste percebendo. ritmo, o Juína não é suficiente para você. Não, Tem que não. escalar. Ainda estou no projeto aqui da clínica para a gente finalizar, né? Porque não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? E não tem É, como. não adianta. Não adianta. Mas aí tem algo que é melhor, é muito bom para os pacientes da clínica, porque você não está presente 100% aqui Não, na não, não clínica. tô. Você está ficar viajando, você está estudando. Então, eu vou para Juara ainda, alguns pacientes ainda eu vou Uhum, operar lá, né? Ainda vou conversar com os pacientes, quer marcar uma consulta, conversar comigo, eu vou para Juara, né? uhum. E estou fazendo medicina em Vilhena, Tá fazendo medicina em Vilhena, medicina em para Vilhena, agregar no serviço, ou para seja, agregar na clínica. odontologia não ficou mais suficiente para você. Não, assim, o pessoal acha que eu estou fazendo medicina para vai se livrar de odontologia. Não, Aham. muito pelo contrário. Eu estou fazendo isso para agregar aqui. O pessoal, mas por que medicina você está estabilizado, você está não sei o quê? Mas não é isso. Porque, igual a gente estava conversando, muitas vezes não é dinheiro. A gente não está pelo dinheiro. A gente está pela realização ali. O que acontece? Quando o paciente vem e fala sobre algum problema de saúde, eu quero estar por dentro. Eu quero Uhum. saber o que está acontecendo para mim resolver esse problema, para a gente entrar na parte da odontologia. Porque tem muita limitação da odontologia, questão de saúde. E também agregar para os pacientes aqui. Eu quero montar uma clínica que tenha médico trabalhando, né? Junto, integrado com os dentistas também, vai ter a parte de odontologia e a parte de medicina. E os diferencial que eu trago na parte de odontologia, eu quero trazer na parte de medicina. Então, o meu projeto é um projeto a longo prazo, né? Vai demorar alguns anos para me formar, e depois ainda tem uma residência e tal. Então, é a longo prazo. Só que eu já estou trazendo um pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho eu vou trazendo as melhorias. Então, eu quero criar um modelo aqui em Juína para mim começar a criar um modelo em Juara, criar um modelo em Vilhena, que é meus projetos agora, né, recente. Então, eu quero agregar o que eu faço aqui, é agregar nesses lugares, que é a odontologia já diferenciada, já buscando tratar o paciente em si ao todo, não só o dente, né? E depois, a hora que né, meu projeto é muito maior, né? E eu quero nessas clínicas, né? Se eu abrir outra, não sei, né? Não sei como que vai ser, mas nessas clínicas, aqui em Juína também, eu quero agregar a medicina. Eu quero trazer o diferencial para a população. Porque a gente está no interior, né? Vamos dizer assim, no interior. E eu quero trazer coisas que tem na capital, né? Coisas que façam o acolhimento ali do paciente, que trate dele, né, ao todo, né? Então, assim, eu quero trazer isso. Esse projeto de medicina já é um projeto longo prazo, porque você se formar demora um pouco e é muito difícil, né? Quando eu entrei, eu achei que eu ia meio que ser um pouco mais fácil, né? Mas medicina não é para fraco, não é para fraco. O pessoal que só faz medicina, eu falo, não é para fraco. Vocês estão aqui, vocês têm que ser forte. Mas tem algumas matérias que já adianta por ter Eu feito descontei algumas matérias, sim. Bastante matéria, Ainda vai descontei. fazer 6 anos? Não, tipo, porque ano passado eu ainda tava naquele negócio de eu tinha que ficar aqui mais e tá lá, né? Aham. Ano passado foi bem, né, que aí foi bem corrido. Nossa, eu ia às vezes 2 vezes por semana para lá e voltava, daí tinha as provas e tudo mais. Agora esse ano já eu me dedicar mais na medicina. Eu já tô mais lá. Eu venho só para operar mesmo. Eu não venho eu ir pra fazer treinamento, né, agora, né? Mas eu venho só para isso, venho operar e vou embora.
né? Eu acompanho aqui o paciente, né? Mas eu já deixo a equipe de enfermagem aqui toda orientada, porque cada paciente é um paciente. Tem paciente que a diabetes é um pouco alta, tem paciente que a diabetes é um pouco baixa, a gente tem que subir a glicose dele, o outro tem que abaixar. Ah, aquele paciente tem que tomar cuidado, porque ele sedou com óxido nitroso, abaixa a saturação, então a gente tem que acompanhar a saturação. Então, assim, cada paciente é individualizado. Eu passo isso para minha equipe, e se eu tenho que ir embora, eles cuidam, eu fico o tempo todo no celular, oh, tá tudo bem, eu fico acompanhando esse paciente. Até eu tô comprando o equipamento que tá para chegar, que eu, no meu aplicativo, vou acompanhar os sinais vitais do paciente. Então, não importa onde que eu esteja, eu Você vou está estar lá vendo acompanhando. o pós-operatório. E vou estar lá falando com as meninas, ô, então como tá, né? Porque às vezes é duas, três que tá cuidando do paciente, que né, faz plantão ali. Então, eu venho, opero e vou embora. E funciona a clínica. Funciona super bem. Hoje o atendimento está muito bom, excelente, não tenho o que reclamar. O problema é que a gente está nessas reformas, né? Que acaba fazendo uma Não, faz bagacinha. parte. No É. final das contas é para trazer uma melhoria para os próprios Isso, clientes, isso, né? isso mesmo, para ampliar. Então, assim, eu estou fazendo um centro cirúrgico que vai ter um controle biológico total. Você viu que eu falei sobre Uhum. micro-organismo, falei sobre biossegurança. Não é a primeira vez que eu falo com eles. Eu fico em cima muito sobre biossegurança, né, aqui. Então, a gente vai montar um centro cirúrgico que o paciente vai tomar um banho antes da cirurgia, né, com clorexidina, vai se secar com uma toalha estéreo, vai colocar uma roupa estéreo para entrar para fazer uma cirurgia. Então, assim, isso muitas vezes nem no hospital mesmo tem, né? E eu estou fazendo uma coisa bem evoluída. O centro cirúrgico é tudo de cima para baixo, foco cirúrgico, não vai ter nenhuma mangueira, sugador de cima. Então, assim, uma maca própria para a cirurgia mesmo, assim, que ela vai lavar toda, vou lavar todo, vai tirar com a biossegurança, vai fazer uma asepsia em tudo. Então, assim, tudo bem controlado. E tudo, desde o paciente entrou para fazer cirurgia, depois da cirurgia, a roupa que ele usar, até a roupa de cama, uma roupa de cama estéreo. Então, a gente vai ter um cuidado para esse paciente, para ele não ter uma infecção cruzada, né? Então, a própria bactéria dele pode ser a causadora da doença, entendeu? Então, a gente tem que controlar. Lembra que eu te falei? A gente tem 45 trilhões de Sim, sim, sim. É. micro-organismos, né? E a gente tem mais micro-organismos, bactéria no nosso corpo do que célula no nosso corpo, né? Então, assim, eu trago isso, eu quero trazer isso para a clínica para a gente ter esse cuidado a mais do paciente, né? Que o paciente é idoso ou o paciente vai fazer uma cirurgia. Então, o cuidado de- do pré-operatório desse paciente tomar um banho, né? Colocar tudo isso, cuidar das meninas, vai lá no centro cirúrgico, né? A doutora Michele, que faz total diferença, ajuda muito demais, né? Essa parceria que a gente tem é muito boa. Aí a gente cede esse paciente, faz todo o processo cirúrgico, depois esse paciente leva ele, a gente cuida do pós-operatório. Então, isso é que é mais acolhedor que isso, né? E eu digo parabéns por isso, né? Porque é algo que a gente não encontra no dia a dia. Não. Eu não falo só em uma clínica, eu não falo só. Eu falo no geral. Eu acredito que o empresário hoje podia se preocupar muito mais do que isso, porque quando a gente fala sobre resultado, sobre dinheiro, vai ser consequência. Imagina um investimento desse que você faz, é óbvio que vai ter resultado. Não tem como não ter resultado, porque as pessoas vão procurar esse serviço. Então, por isso que eu tô te falando. A concorrência é muito boa que incentiva, só que isso não tem nada a ver com a concorrência. Isso é um cuidado que eu estou tendo com o paciente, né? O método acolhedor que eu falo que é o maior diferencial é o que eu tenho quarto, o atendimento da secretária, isso é o diferencial. Só que isso que eu estou fazendo ali de controlar, fazer a biossegurança exata, a risca, tudo certinho, isso é um cuidado que a gente tem com o Sim, eu vi paciente, ontem você, entendeu? a técnica que estava lá com a gente no treinamento, ela teve que sair para ir preparar a sopinha do paciente que Isso. estava lá no quarto. Né? Depois eu vi depois do treinamento, tá na hora da massagem, não sei o que, e tudo isso. Esse cara, ele não vai cuidar o dente dele em outro lugar. Aí a sopinha é nutricionista, tudo certinho, né? A massagem que é feita é para não dar hematoma, não para não inchar, né? Então a massagem específica com bastante cuidado, né? Porque tem locais ali que tem um bulbo carotídeo que não pode massagear, que altera a pressão do paciente. Então a gente tem esse cuidado, não é, faz lá por fazer. Não. Faz com cuidado, com técnica, com bastante estudo, né, para não dar algum problema. A alimentação
é de acordo com o paciente, né? Não é uma coisa universal para todos, né? Então, o paciente que tem um colesterol lá não pode usar muita coisa. O paciente que tem uma pressão alta não vai colocar um monte de sal, né? Então, tem todos esses acompanhamentos que é os detalhes. É uns detalhes que eu te falo, é capricho. É capricho. Porque, assim, muitas vezes o paciente nem sabe dessas coisas, né? Esse capricho todo que a gente tem. Apesar que eu posso falar, mas às vezes, né, o paciente nem vai falar isso para ninguém porque ele já esqueceu. Mas que isso não vai trazer um monte de paciente, né? Não vai fazer o diferencial. Só que isso é capricho. Eu quero que ele saia com saúde. A gente vende saúde. A gente não vende material aqui. Não vende metal, não vende, né, resina, porcelana. Não vende isso. A gente vende saúde para o paciente. Então a gente tem que trazer saúde, né? Saúde, sonho, Isso. Realização do estética, sonho. porque, um exemplo, eu vi na clínica, eu não estava doente. É. Entenderam? Eu vi para a clínica de vocês, eu não estava doente. Mas vocês venderam a realização de um sonho. Isso, também. Né? Entendeu? Porque você identificou, né? Aí você já é um cara que tem um olhar mais, né, além, olhou para mim, pô, o cara é palestrante. Isso mesmo. O cara é criador de conteúdo. O cara é influenciador. O sorriso dele, se for transformado, isso Agrega valor. agrega demais. Muito. E Príncipe. você proporcionou E isso príncipe, e é uma coisa universal. Todo mundo faz leitura labial. todo, todo Coloca uma mundo máscara vai. e sai falando. Ninguém entende o que você fala. Não é porque tá tampando a voz, porque você não tá fazendo aquela leitura da palavra. Aham. Todo mundo. Você pode chegar e conversar com qualquer pessoa, desde a mais leiga até a mais entendida, até a pessoa, né, que é estudiosa, ela vai olhar na sua boca. Ela Vai. vai acompanhar. E ela vai ver os detalhes. Entendeu? Não tô falando, porque dentista olha. O dentista olha mesmo, né? Mas uma pessoa normal, ela vai olhar. Todo mundo olha. Você tá entendendo? E conteúdo como esse só encontra aqui no Realeza, né, gente? Então curte, comenta e compartilha, porque essas ideias podem mudar a sua vida. Isso faz toda a diferença. E se você quer cuidar do seu sorriso, tem outro lugar melhor do que a sua clínica ou não? Não, aqui é o melhor lugar. Aqui a gente consegue entregar. As suas lentes a gente entregou quanto tempo? As lentes, o procedimento Superior e inteiro inferior. e o superior e inferior. O processo inteiro que foi restauração, Isso. implante, canal Canal e colocou as lentes. e as Isso lentes. foram, E todo o planejamento da lente, que não é só colocar, né? isso foram Não é 5 só dias uma receita de bolo. total. Eu acho que Foram, acho que na segunda ou na sexta, uma coisa assim. foi na Ela sexta que terminou. terminou. É uma Isso coisa assim. começou na segunda e terminou na sexta. Tudo isso. Porque eu tenho uma equipe. Não é um profissional só fazendo tudo isso. Porque se for um profissional, ele não consegue. Agora tem uma equipe. Quantas pessoas que não te atendeu? E eu falo, os pacientes, quantas pessoas que você passou aqui? Né? É 7, 8, que eu falei daquele senhorzinho. Não, é Aham. 7, 8 pessoas. Desde anestesista, aí, o laboratório, é não sei quem, não sei quem. É. Então, é a equipe de enfermagem, é não sei o quê. Então, assim, você passa por muita coisa. Então, você tendo uma equipe, por isso que eu falo, equipe é tudo. Equipe é tudo. Então, assim, se você não tem essa equipe engajada, você não consegue fazer um tratamento igual o seu. E tem um Perfeito negócio desse que jeito. eu gostei bastante aqui. Eu passei por vários profissionais aqui. Isso. Mas eu não senti a falta de dizer assim, seria bom se eu fizesse apenas com aquele doutor. Eu não senti isso. Entendeu? Isso eu achei incrível. Porque você vai para um profissional, cada um é uma pessoa, cada um reage de uma forma. E a gente sabe que vai acabar tendo preferência de um ou outro. E, assim, algo muito legal foi isso aqui. Eu passei por um doutor, aí depois eu fui para o outro, eu fiz gengivoplastia com um, eu fiz o canal com outro, eu fiz as restaurações com outro. E E lente assim, com outro. você percebe que existe uma cultura, existe um atendimento, existe algo que, embora que as pessoas sejam diferentes, mas todo mundo consegue te proporcionar aquilo que você procura. Então, isso faz toda a diferença. Então, porque o que eu falo pra você, príncipe? Quando uma pessoa faz uma coisa só, se dedica nessa coisa, ele fica bom. Fica bom. Fica bom. Não adianta querer fazer 1000 coisas. Não consegue. Tipo, um é especialista em dentística, o outro é especialista em orto, né? Que é o Dr. Matheus, que é dentística e orto. A doutora Rebeca, especialista em canal,
né? E criança, tem de criança também. O menino que tá aqui, ele tá fazendo o implante também na cirurgia. E eu fico mais com zigomático. Eu atendo pacientes que têm problema sistêmico, para paciente cardíaco. Então eu fico nesses pacientes que demandam um cuidado maior, que é problema que tem problema. Então assim, é uma pessoa que se fosse fazer no método convencional, ele teria risco de vida, né? Se ele fosse procurar realmente fazer uma cirurgia de regulação óssea ou zigomática, faça o rosto do paciente e tudo. Então, assim, se ele fosse fazer um método convencional, com certeza ele ia correr risco de vida. Então, eu fico nesses pacientes. Então, por isso que eu estou em medicina, que eu tenho que me dedicar a esses pacientes, né? Então, eu não posso ficar só no bonitinho, no fácil, né? A gente tem que pegar, englobar todo mundo. E até a propaganda que a gente quer trazer é isso. A pessoa está sofrendo já com alguma doença sistêmica, tem medo, ele vai acabar piorando essa doença dela. Você entendeu? Acaba piorando a situação se você não se alimenta bem. Porque a alimentação é tudo. Alimentação, exercício físico, né, qualidade de vida. Só que a alimentação é o básico para você trazer tudo. Porque se você sente fraqueza, você não vai fazer um exercício. Se você se sente mal, né, uma dor de estômago que você não consegue mastigar, você está destruindo seu estômago tudo, não está fazendo a digestão, não está absorvendo as vitaminas, você está excretando tudo. Então, não está tendo uma qualidade de vida. Então, a base é a alimentação. Então, muitas pessoas